Isso. Bom, então, olha só, vamos retomando aqui que a gente estava falando, então, da produção de hormônios. Então, tem hormônio no nosso corpo, que ele é a base de lipídio. Que hormônios são esses? São os hormônios que estão ligados à questão sexual, são os esteroides. Então, por exemplo, a testosterona, que é o hormônio sexual masculino. O homem, para ele conseguir fabricar no corpo dele testosterona, então, normalmente os homens não tomam testosterona, porque o corpo dele é que fabrica. Para um homem conseguir produzir testosterona, ele vai usar lipídios, né, para ele fabricar. Então, o lipídio é como se fosse a matéria-prima para o rapaz produzir a testosterona. E o que é testosterona? É o hormônio sexual masculino que determina as características masculinas, certo? Então, o que faz um menino ter a voz mais grossa que as meninas, os meninos desenvolverem pelos no rosto, pelos em partes do corpo que as meninas não têm, né? Isso tudo é dado à questão do hormônio sexual masculino. Até, por exemplo, a questão do interesse sexual é a testosterona que vai me dar essa questão, né? Que a gente fala de libido. Então, isso é o hormônio sexual que vai me proporcionar isso daí. Progesterona e estradiol também são hormônios sexuais, só que são femininos. E para o nosso corpo, para a gente produzir esses hormônios, nós usamos lipídio como a base dele. Tá? Então, é como se eu pensasse, para mim fazer um bolo em casa, eu preciso lá de farinha, né? Então, é um ingrediente. Aqui, para o meu corpo fabricar hormônio sexual, ele precisa de lipídio. Então, os hormônios sexuais, eles são produzidos através dos lipídios. Tá? Então, eu preciso do lipídio para fabricar esses hormônios. E esses hormônios são importantes? Claro que são. Por quê? Eles é que determinam as nossas características sexuais. Então, as meninas têm essas características sexuais femininas, de desenvolverem as mamas, não terem pelos no rosto, né? As características femininas que elas têm, a estrutura do corpo, é dada pelos hormônios. Tá? E até a questão própria, né, de questão sexual mesmo, de interesse sexual, é dado por hormônio também. Tá? Então, esses hormônios também são extremamente importantes. Outra função do lipídio é a função energética. O que é isso? Ele fornece energia para o nosso corpo quando a gente come um lipídio. Então, assim como a gente falou que o carboidrato tem função energética, o lipídio também tem. Só que uma diferença. 1 grama de lipídio fornece para nós 4 quilocalorias. Tá? Então, é a quantidade de calorias que ele vai fornecer para o meu corpo. Agora, se eu comer 1 grama de lipídio, ele vai fornecer 9 quilocalorias. Então, o lipídio ele é muito mais calórico do que o carboidrato. E o que quer dizer um alimento calórico? Né? Para a gente entender mais simples, um alimento calórico é aquele que me engorda mais. Então, pensa, 1 grama não é nada, 1 graminha de pão, é uma farelinha ali quase. 1 graminha de pão me dá 4 quilocalorias. Agora, um farelo, uma coisinha pequenininha ali, um farelinho, por exemplo, de amendoim ali, 1 graminha de amendoim vai me dar 9 quilocalorias. Então, mais que o dobro do que um carboidrato. Então, os lipídios são muito mais calóricos do que o carboidrato e, em consequência, eles me engordam muito mais. Tá? E outra coisa, questão também de saciez. Os lipídios nos dão mais saciez quando a gente come lipídio do que carboidrato. Então, eu me sinto mais cheia, né? Acaba a minha fome logo quando eu como alguma coisa que tem lipídio. Ele me enche mais, tá? Bom, então, quando a gente falar de lipídio, ele também tem essa função, que é a função energética. Então, ele é mais calórico, né? Me engorda muito mais, me fornece mais energia do que o carboidrato. Só que um detalhe, o nosso corpo prefere usar a energia do carboidrato. Então, se eu comi carboidrato e se eu comi lipídio, o que o meu corpo vai preferir usar vai ser o carboidrato. E aí o lipídio, geralmente, ele acumula. Para o meu corpo usar o lipídio como fonte de energia, eu tenho que ter pouquíssimo carboidrato no corpo, para ele começar, ou quase nada de carboidrato, para o meu corpo começar a usar o lipídio como fonte de energia. Por isso que é difícil emagrecer, tá? Porque eu tenho que ter uma dieta quase que zero em carboidrato para começar a queimar, a gastar o meu lipídio, tá?
Outra função dos... Pode falar? Assim, lipídio, ele... Peraí, eu vou... Também, Como que é? Não entendi. lipídios são mais calóricos. Só que, tipo, você Sim, lipídio é fala mais que calórico. carboidrato faz mais mal que Assim, se eu for olhar, quem é o pior? Lipídio ou carboidrato? Em excesso, os dois são horríveis, certo? Porque, por exemplo, vamos pensar assim, o que de mal um carboidrato pode causar para mim? Vamos pensar em primeiro lugar, a primeira doença que eu posso desenvolver, né? Em questão de doença, em relação ao carboidrato, diabetes, né? Em relação ao lipídio, o que eu posso ter de doença se eu tenho excesso de lipídio? Eu posso ter aterosclerose. O que é aterosclerose? É o entupimento das veias e artérias, né? Então isso não é bom para a minha saúde, né? Eu posso ter, por exemplo, inflamação no meu organismo, eu posso ter gordura acumulada no fígado, né? E, por exemplo, o próprio lipídio, se eu tiver ele em excesso também, ele pode fazer com que eu desenvolva a própria diabetes. Então, na verdade, se eu vou pensar, não que seja que eu tenha que comer carboidrato em excesso, mas o carboidrato seria menos nocivo do que o lipídio, né? Apesar que tem lipídios que são bons, mas o negócio do lipídio é comer com moderação. Então, por exemplo, você comer castanha, aquela castanha do Pará, que agora eu vou falar de castanha do Brasil, né? Ela é altamente saudável, tem muito nutriente, sabe? Nutriente que só faz bem para o nosso corpo. Só que, por exemplo, aquilo lá é muito gostoso, né? Pelo menos eu acho, né? Então, assim, a vontade que a gente tem, vamos sentar aqui, vamos comer. Comer quase um saquinho todo de castanha. Só que aquilo lá, o ideal para a gente comer é 3 castanhas por dia, né? Que os nutricionistas pedem. Por quê? Mais que isso, a quantidade de lipídio que ela tem já vai se tornar ruim para a gente. Não é que a gordura dele é ruim, é que já mistura com outras gorduras que eu estou ingerindo durante o meu dia. E é claro também que tem gorduras, que tem tipo de lipídio que é só ruim. Tá? Que tipo de lipídio que é só ruim? Só Por 3 exemplo, pedacinhos de amendoim? só 3 castanhas. Isso. Castanha. Caramba! Quando E eu sempre dá a comer... vontade que a gente tem de comer um monte, né? Porque é gostoso. Né? Não, Mas quando você o tá ideal falando seria 10 3. é o mínimo. Comer quase um saquinho todo, né? Agora, assim, a questão, por exemplo, ele faz bem, mas o excesso dele faz mal, né? Então, a gente vai ver que tudo que a gente vai estudar em relação a essa questão dos nutrientes, né? Tudo que a gente for ingerir em excesso é nocivo. Então, por exemplo, um carboidrato, né? Se eu falar para você, não come carboidrato. Tem carboidrato que você tem que evitar. Qual carboidrato? O açúcar em geral, o açúcar branco. Então, quanto menos você ingerir, melhor. Porque quase tudo que você come tem um carboidrato. Então, você vai comer um arroz, tem carboidrato. Uma batata, uma mandioca, uma beterraba, uma cenoura, tudo tem carboidrato, né? E ali, se você comer um milho, ou derivado do milho, tem um carboidrato. Esse carboidrato que está ali nesses alimentos é melhor do que o carboidrato que você pegar um açúcar e comer, uma coisa com açúcar. Então, uma balinha, por exemplo, que ela é puro açúcar só. Tá? A mesma coisa no lipídio, né? Você comer um abacate, você comer a castanha, tem um carboidrato que é bom. Você comer uma amendoim, tem carboidrato, não, lipídio que é bom, uma gordura que é boa. Mas se você vai comer, por exemplo, uma bolacha recheada, aquele recheio da bolacha, né, ele é puro lipídio e é um lipídio ruim, que ele não te traz nenhum benefício. A única coisa que ele vai te trazer é prejuízo, que é entupir suas artérias. Tá? Outro lipídio que é ruim, a margarina, né? A margarina também é um lipídio que é ruim. Se eu for pensar manteiga de leite ou margarina, prefiro a manteiga de leite. Ela não é 100% boa, mas ela é menos ruim que a margarina. Porque a margarina, além de ser só... Sabia que a margarina ela é feito de óleo de soja, certo? E aí pensa, o óleo de soja é líquido. Como é que ele ficou pastoso daquele jeito? Porque eles acrescentam hidrogênio para ele ficar consistente. E quanto mais hidrogênio ele tem, mais consistente ele fica.
E pior é para a nossa saúde, que é o que a gente chama de gordura hidrogenada. Né? Aí essa gordura hidrogenada, ela não tem nada de bom para a nossa saúde. Tá? Então, quando você compra, por exemplo, vou até citar uma marca, soia, margarina soia lá. Ela é dura, você tirar da geladeira, a bicha nem derrete. Né? Ela é bem dura. Por quê? Ela tem muito hidrogênio. Não, isso assim, a gente está falando de hidrogênio, o elemento químico mesmo. Né? Ele é acrescentado ali, né, no óleo de soja, para ele ter aquela consistência pastosa, mais consistente. E quanto mais hidrogênio, pior fica em questão nutricional, em questão para o nosso corpo, aquele alimento. Então, tem gordura que é nociva, que é ruim, sim. Né? Estilo a gente falar dessas daí, das gorduras hidrogenadas. Principalmente quando a gente pensar coisa industrial, né? Pior ela vai ser, as gorduras industrializadas. Tá? Tem até uma corrente de pensamento agora que fala-se que a gordura, tipo a banha de porco, seria até melhor do que o óleo, né? Em questão não só da questão de gordura, porque o óleo, se eu pensar, vem da soja, e aí, mas a questão do processo industrial, tá? Que aí coloca substâncias químicas que talvez torne ela pior um pouco para a nossa saúde. Então, quando a gente falar tanto do lado do carboidrato quanto do lado do lipídio, tem tipo de carboidrato que é bom para a saúde, mas eu tenho que ingerir com moderação, principalmente se eu tiver tendência a ter alguma doença como diabetes. E também tem lipídio que é bom, né? Mas eu tenho que comer ele também com uma moderação, eu não posso ingerir em grande quantidade. Tá? Por exemplo, um abacate. Você comer um abacate todinho no seu dia aí, tá tranquilo. Não tem problema para a sua saúde. Agora, se eu como, só que aí também eu acho meio difícil alguém conseguir fazer isso, né? 3, 4 abacates, aí já é nocivo para a saúde. Porque ele tem uma gordura. E aí esse excesso dessa gordura pode fazer mal para a gente. Então, por exemplo, quantidade pequena da gordura, né? O meu corpo aproveita de forma boa. Se eu ingerir, mesmo gordura boa, ingerir ela em grande quantidade, aquele excesso, né? O que sobra ali vai ser armazenado de forma inadequada. Então, ele vai me causar obesidade, ele pode entupir as minhas veias. Mas se eu comer ele pouquinho, né, ele não faz mal de jeito nenhum. Tá? A não ser que seja, né, no caso dos lipídios, os que são industriais, que é o que a gente fala das gorduras hidrogenadas. Igual a gente tem na manteiga, né, na margarina, na verdade, né? Na margarina, igual a gente tem, por exemplo, aí nos recheios, tá? As coisas que são, por exemplo, salgadinhos, que são fritos, a gente vai lá no McDonald's, por exemplo, aquela batata frita de lá, por que ela é sequinha, gostosa? Ela é feita em uma gordura hidrogenada. Ela não é feita igual a gente faz na nossa casa, no óleo, limpinho ali, não. Ela não é que a gordura hidrogenada seja suja, né? Eu falei limpinho, mas não é questão de sujeira. É questão de essa gordura hidrogenada, ela deixa o alimento mais crocante, mais sequinho, por isso que ela é mais gostosinha, né? Mas ao mesmo tempo ele faz mal para a saúde também, tá? Então a gente tem que ter cuidado com essa parte. Por isso que é questão da gente optar por alimentos mais naturais do que alimentos industrializados para a questão da nossa saúde. Bom, uma outra coisa que é função do lipídio também é auxiliar na absorção de algumas vitaminas. Então, tem vitamina que é absorvida pelos lipídios. Então, vou falar um nome aqui, ó, queda, só que queda com a letra K, para a gente lembrar as vitaminas. Então, queda, mas eu escrevo queda com a letra K agora aqui. É uma queda que não existe, uma palavra errada. Então, queda. K, vitamina E, vitamina D e vitamina A. Então, para a gente lembrar as vitaminas que são absorvidas por lipídios, lembra queda, mas queda escrito com K. Então, vitamina K, vitamina E, D e A. São as 4 vitaminas que são absorvidas por lipídios. Então, se eu não tiver nada de lipídio no meu corpo não absorve essa vitamina. Mesmo se eu ingerir essa vitamina purinha, meu corpo não consegue absorver. Então, essas vitaminas, a gente chama elas de lipossolúveis. Por quê? Lipídio, ela é dissolvida em lipídio. E tem as vitaminas, que a gente vai falar depois, né? Que são as vitaminas hidrossolúveis, que são dissolvidas na água. Que aí é a vitamina C, vitamina do complexo B, tá? Mas as vitaminas, lá, queda com letra K,
são vitaminas que são dissolvidas em lipídios. Então, eu preciso do lipídio para absorver essa vitamina. Sem ele, eu não consigo, tá? Então, são essas 4 vitaminas aí. Funções do lipídio, né? Outra função do lipídio que a gente está falando é da impermeabilizante. Lembra? Eu falei disso na outra aula. Eu falei que, por exemplo, as aves, elas produzem, perto da cauda dela, ela tem uma glândula chamada uropídia, e nessa glândula uropígia, ela produz uma secreção oleosa. E a ave, por exemplo, pato, a gente vê muito pato fazendo isso. Direto ele está fazendo. Ele vai lá com o bico nessa glândula que fica perto da cauda dele, pega com o bico essa secreção oleosa e ele fica passando nas peninhas dele. Para quê? Para impermeabilizar as penas. O que é impermeabilizar? É evitar, no caso do lipídio, ele passou nas penas, evitar que quando ele entre na água, as penas dele fiquem molhadas, fiquem encharcadas. Por quê? Né? Tanto que as coisas são perfeitas. Se o pato entrasse na água e encharcasse as penas dele, isso ia ficar difícil para ele nadar, porque o peso dele ia aumentar, né? Ele não ia ficar leve. E isso também ia dificultar ele manter a temperatura do corpo, porque ele ia ficar com aquelas penas encharcadas, ele não ia usar, como a gente toma banho, uma toalha para se secar. Ele não tem isso. Então, ele ia ficar um tempão, né, molhado, e isso faria com que a temperatura do corpo dele abaixasse. Aí ele tem essa glândula, né, do corpo, que está ali na região caudal dele. Na galinha a gente vê também, né? E serve para fazer isso, produzir esse óleo, que é um lipídio, então o óleo é lipídio, e que impermeabiliza as penas, para evitar que ele fique com as penas encharcadas. Outro exemplo de função impermeabilizante tem nas frutas, nas pétalas das rosas, nas folhas. Igual a gente comentou na outra aula, a couve, né? A folha dela, quando a gente vai lavar, parece que a gente abre a torneira, a água bate ali, parece que a água nem entra na folha ali, não tem como lavar direito, parece. A gente esfrega a mão, né, para poder, parece que a água conseguir limpar ali direito. Por quê? Porque ela tem um tipo de lipídio, como se fosse uma cera, como se ela tivesse encerada, tá? E as frutas também apresentam isso. Na maçã a gente vê bastante isso também, tá? Que é a função de permeabilizante. Por que a folha e a maçã tem que ter essa cera, esse lipídio em forma de cera impermeabilizando? Para eles não perderem água para o ambiente. Então, a couve é um vegetal, uma planta, que para ela desenvolver bem, a gente planta ela no sol, ela não é plantada na sombra. Então, para ela não perder água, né, que está nas folhas, para o ambiente, porque ela está exposta à luz solar, ela tem essa cera que impede a passagem da água. Lembra, água e óleo não se misturam. A cera que tem ali, ela é a base de lipídio, né? Então, a água não consegue atravessar ali. E aí ela retém a água na folha, tá? A mesma coisa as frutas, tá? Isolante térmico. Isolante. O que é um isolante? Então, vamos pensar o seguinte. Por exemplo, eu estou aqui com o meu notebook carregando. Então, eu tenho, por exemplo, aí a gente está falando de isolante térmico, mas eu vou falar disso aqui agora, só para a gente ter uma noção. No meu notebook está passando corrente elétrica aqui, mas eu tenho esse plástico que está aqui e ele funciona como um isolante elétrico. Como assim isolante elétrico? Ele está evitando que eu, ao pegar nesse fio, a eletricidade passe para mim, certo? No nosso sistema nervoso, a gente vai ter esse isolante, só que, né, térmico. No nosso sistema nervoso, a gente tem o isolante elétrico também, e também tem isolante térmico nos animais. Então, por exemplo, a gente vai ter, né, no neurônio um isolante elétrico, igual tem o fio. E a gente tem também o isolante térmico, como tem no urso polar. Como assim? Lá no urso polar, ele vai ter debaixo da pele dele uma grande camada de gordura que serve para proteger ele contra o frio. Tá? Então, ele vai estar isolando ele da temperatura externa. Então, o urso polar tem, claro, o pelo dele todo lá, bonitinho, lá, branquinho, mas uma grossa camada de gordura debaixo da pele. Assim como os outros ursos, que também vivem em regiões muito frias, né? Focas também, né? Leão marinho, abaixo da pele tem uma grossa camada de gordura, que funciona como isolante térmico, tá? Como isolante térmico? Isolante térmico quer dizer temperatura. Ele vai tentar manter a temperatura
do corpo daquele animal, tá? Bom, então aqui, no caso do exemplo que a gente falou, né, do urso polar, que tem aí uma gordura debaixo da pele. E outra coisa, eu acho que todo mundo já ouviu falar que os ursos têm um período de hibernação. Então, quando o inverno está mais rigoroso, eles invernam. O que é isso, hibernar? Então, antes de começar o inverno, eles comem o máximo que eles podem, né? Acumulam uma camada de gordura bem grande. E quando está um frio muito rigoroso, o que eles vão fazer? Eles vão entrar em tocas, onde a temperatura esteja um pouco mais quente, apesar que vai ser frio, né? Vai ser muito frio. E como não tem como eles caçarem comida, porque está tudo congelado, fica muito difícil, né? Eles hibernam, eles entram ali e ficam dormindo meses. E aí, o que eles vão usar como energia? A reserva. Geralmente, essa reserva de gordura serve como isolante e serve também para manter o corpo dele vivo. Tá? Tem a questão da função estrutural também, né, do lipídio. Como assim, função estrutural? Quando falar estrutural, quer dizer que ele forma alguma parte. Então, os lipídios, eles vão formar a membrana plasmática da célula. Então, todas as nossas células, elas têm um envoltório, uma estrutura que envolve ela. É como se eu falasse que toda a casa tem as paredes envolvendo ela, certo? Então, toda a célula tem uma membrana envolvendo ela. Essa membrana, ela é formada por lipídio. Então, esse lipídio que está ali, ele tem uma função estrutural, ele tem a função de formar a membrana da célula. E sem a membrana, a célula desaparece, ela não existe. É como se eu falasse que se eu quebrar as paredes da minha casa, eu vou ter casa? Não, mas se eu quebrar todas as paredes, eu não vai ter mais casa. Então, a mesma coisa, a membrana da célula. Ela é que envolve a minha célula. Sem ela, a célula desaparece, não existe mais. E essa membrana das células é formada por lipídio. Esse lipídio que forma a membrana plasmática, ele tem um nome chamado de fosfolipídio. Olha o nome, fosfolipídio. Por que fosfolipídio? Porque ele tem fósforo na composição. Então, quando a gente vê, por exemplo, essa parte tem aqui do lado, né, um fosfolipídio, que é essas bolinhas brancas com bolinhas pretas aí, e do outro lado a membrana plasmática. Então, na membrana plasmática, ela vai ter as proteínas, que são essas bolinhas azuis, né, que são maiores. Para a gente ver, proteína, então, é uma quantidade menor, né? Essas bolinhas rosas, com essas perninhas, né, mais acinzentadas, são os lipídios que formam a membrana plasmática. Então, basicamente, a membrana plasmática é composta, grande parte, né, 90% ou mais de 90%, por lipídio. Então, esse lipídio tem função estrutural. O que é estrutural? De formar a membrana plasmática da célula. No fosfolipídio, a parte dele, onde está o fósforo, é a parte que a gente chama de hidrofílica, que tem afinidade pela água, que seria essa parte das bolinhas. Essa parte das perninhas seria a região hidrofóbica, que detesta a água e fica para dentro. Tá? Mas isso não precisa se preocupar agora, que a gente vai estudar isso depois, quando a gente for estudar a célula. Então, uma outra função do lipídio é a função estrutural, porque ele forma a membrana plasmática da célula. Agora, o que a gente estava falando aqui, quando eu falei do fio, né? Isolante elétrico. Então, aqui, essa borracha, esse plástico que está aqui no fio, ele é um isolante elétrico. Só que eu não tenho esse plástico no meu corpo. Em vez de eu ter esse plástico, eu tenho um lipídio que funciona como isolante elétrico no meu corpo. E aonde vai estar isso? Nos neurônios. O que são neurônios? São as nossas células nervosas. Então, por exemplo, neurônio, ele é essa célula estranhazinha aí. Então, ele tem lá esse corpo dele, né? E ele tem uma cauda. Essa cauda é por ela que passa o impulso nervoso. Na verdade, praticamente tudo que acontece no nosso cérebro é um estímulo nervoso. E o outro lugar também que é para o estímulo nervoso é o nosso coração, tá? Então, o nosso coração, ele bate por estímulo nervoso. É como se ele tivesse levado um choque. Não sei se vocês já até observaram, né? Quase todos os filmes, ou que a gente vê, quando tem alguém... quem já assistiu Grey's Anatomy? Quando tem alguém que tem uma parada cardíaca, o coração parou, né? Eles pegam uma maquininha de choque. E até afasta, afasta. E fala lá, 220, tá? E vai dar um choque no peito da pessoa. Para quê? Aquele choque é para o seu coração voltar a funcionar, certo?
E porque o nosso coração, ele funciona por estímulos elétricos. A mesma coisa no nosso cérebro, a transmissão de uma informação de um neurônio para o outro é por um estímulo elétrico. Tá? Então, a gente tem uma eletricidade no nosso corpo que está passando aqui sempre. Claro que não é em toda parte que eu vou ter esse estímulo assim. Né? E o neurônio, ele, para esse estímulo passar certinho de uma célula para outra, ele tem uma capa de gordura chamada de mielina, que envolve, né, um neurônio ali, essa cauda do neurônio. Então, aqui, ó, essa parte que está aparecendo uma capinha aqui, ó, na cauda dele, é gordura, tá? E ela funciona como isolante elétrico para evitar que se perca essa energia. Por exemplo, tem uma doença, existe uma doença que a pessoa vai perdendo essa capinha de mielina. E se ela perde isso, ela vai perder tudo na vida dela. Tipo, ela perde movimento, fala, audição. Por quê? Para eu enxergar, né, alguma coisa, vai ter que passar um estímulo nervoso de um neurônio para outro, mandar uma informação aqui dos meus olhos para o meu cérebro, para mim conseguir enxergar isso. Para ouvir a mesma coisa, eu vou pegar informações. Quando eu vejo alguém, e aí eu vejo alguém, e eu sei que aquele alguém é meu pai, é porque eu vi, e aí aquela imagem vai chegar para o meu vai passar pelos meus neurônios e vai passar na informação da memória. Ah, papai, né? Ou então eu vi alguém que eu conheci semana passada. Ah, eu conheci Maria semana passada. E aí, para mim, lembrar, nossa, quem é essa mulher mesmo? Ah, Maria! Chegou uma informação que vai passar de um neurônio para o outro. E essa informação vai passando por essa cauda do neurônio. E aí ela tem que passar por ali. Se ela não tivesse essa bainha de mielina, se ela não tivesse essa capinha de lipídio envolvendo ela ali, essa informação se perdia. Tá? E aí eu não teria como identificar quem é aquela pessoa, ou como enxergar direito, como ouvir, né? Até a questão do movimento eu perderia. Tá? Então, essa bainha de mielina, que é uma capa de gordura que envolve, né, os nossos axônios, que é essa cauda do neurônio, ela é extremamente importante para a nossa vida. Sem ela, a gente vai degenerando, a gente vai perdendo todas as funções até morrer. Tá? E isso é formado por gordura, para a gente ver que tem gordura que é extremamente vital. E detalhe, é uma gordura que o meu corpo produz. Eu não preciso comer uma gordura para produzir isso daqui. Tá? Bom, então aqui, um resumo do que a gente falou em relação às funções. Então, as funções do lipídio. Então, ele vai produzir energia, né, e armazenar. Como assim? Então, o lipídio, ele é calórico. Quando eu como uma gordura, ela é calórica. Então, ela produz energia para o meu corpo. E, geralmente, o meu corpo usa mais a energia do carboidrato. Se ele não usar do lipídio, ele vai fazer o quê? Ele vai armazenar essa gordura. Ele armazena, geralmente, abaixo da pele, né, que a gente tem uma camada de tecido adiposo, que é tecido de gordura, ou entre os órgãos, tá? E aí eu vou aumentar o meu peso ali também. Outra função importante do lipídio é isolante térmico, que é o que a gente falou lá do urso, né? Que ele tem uma grossa camada de gordura, e aí essa gordura isola o corpo dele da temperatura externa, que é muito fria. Outra função, isolante elétrico, tá? Que é essa que a gente acabou de falar. Então, os nossos neurônios têm essa capinha de mielina, que é a pura gordura, que faz com que a minha informação passe de um neurônio para outro. Se não tivesse, a informação iria se perder, tá? Bom, e aí isso entra a questão de proteção também. Digestão e absorção. Então, para digerir gorduras, meu corpo produz um lipídio, né, que é a bile, que ela é um tipo de lipídio produzido pelo meu organismo, que vai auxiliar na digestão de gorduras. E também a absorção. Como assim absorção? As vitaminas, lembra? Queda com Q, com K. A vitamina K, né, E, D e A são absorvidas através do lipídio. Então, tem que ter lipídio para absorver. Estrutura, né, eles formam as membrana plasmática, parede das células, também pode ser formadas por ele. Função hormonal. Então, ele também forma os hormônios. Tá? Bom, os lipídios podem ser classificados em gorduras saturadas e insaturadas. Gorduras saturadas, né? Essas gorduras saturadas, eu vou ter elas
na forma de gordura animal. Então, gordura saturada é aquela que na temperatura ambiente ela aparece no estado sólido, tá? E ela é de origem animal. Gordura insaturada, ela na temperatura ambiente ela está no estado líquido e ela é de origem vegetal, tá? Então, gordura saturada, ela é sólida. Então, por exemplo, a banha de porco veio do porco, então é animal. E ela na temperatura ambiente ela está mais sólida, ela não está líquidazinha, ela está mais pastosa. Tanto você vai pegar ela com colher, você não consegue virar e ela, né, vai ser mais difícil ela descer. Agora, o óleo de soja é origem vegetal e ele está na temperatura ambiente no estado líquido. Então, a gordura saturada é de origem animal e na temperatura ambiente está no estado sólido. Gordura insaturada, origem vegetal e na temperatura ambiente está no estado líquido. Então, é o óleo, tá? Bom, existem exceções, que é o que a gente fala da questão do processo industrial, né? Igual a gente falou lá, margarina, ela é feita de soja. Então, ela seria uma gordura insaturada. Só que acrescentado nela hidrogênio para ela ficar consistente. Então, ela é totalmente quimicamente alterada. Por isso que ela é nociva para a saúde, muito nociva. Tá? Bom, os tipos de lipídio aqui. Bom, dos lipídios, a gente vai ter aqui os carotenoides. Carotenoides são lipídios que vão ter pigmentos, que vão ter uma coloração alaranjada. E a gente vai ver que esses carotenoides estão ligados a uma vitamina, né? Que é a vitamina A. Então, carotenoides são lipídios que estão ligados a alimentos alaranjados. O que a gente come que é alaranjado, que pode ter carotenoide? Laranja, mamão. Laranja, mamão, cenoura, né? Abóbora madura, né? Aquela abóbora cabutiá, tudo é bem alaranjado. Então, esses alimentos, eles têm essa gordura que ele tem, uma gordura benéfica, que é o carotenoide. Esse carotenoide, a gente vê que ele é tão diferente, essa gordura, que é ele que forma o pigmento, essa cor alaranjada. E aí ele também forma, né, a vitamina A. E aí todos os alimentos que são alaranjados são riquíssimos também em vitamina A. E aí essa vitamina A ela é importante para quê? Para nossa visão, para nossa pele, certo? Então esses alimentos que têm a cor alaranjada, ele tem esse carotenoide. E esse carotenoide ele é formado por um lipídio. Então, por exemplo, você pensar uma laranja, você vai chupar uma laranja, você nunca vai notar nada de lipídio nela. Nunca percebi. Cenoura, abóbora, também não. Porque o lipídio que está ali, ele está formando o pigmento, a cor. Tá? Então, um mamão bem alaranjadinho ali, né? Você nunca sente nada de gorduroso nele. Você pode amassar o mamão nas suas mãos que você não sente gordura. Porque o lipídio que está no mamão, ele se transforma ele forma o pigmento, tá? Que é o chamado caroteno, que é o pigmento que dá origem também à vitamina A. Tá? Então, tem esse tipo de lipídio que não é gorduroso de forma alguma. Tá? Bom, outro tipo de lipídio é o triglicerídeo. Esse triglicerídeo, ele é perseguidor, ele me persegue. Por exemplo, vou falar de mim. Eu não como coisas que são gordurosas, mas eu sou apaixonada em pão, em massas, certo? Essas massas, quando a gente come ela em excesso, e eu adoro comer pão, por exemplo, hoje já comi 2, né? E é todo dia, aí já é um excesso, porque eu comi 2 pães, vou comer arroz, né? Que já é outro carboidrato. Esse carboidrato que eu vou ingerir nesse excesso, se eu não faço exercício, ele vai ser transformado no meu corpo em gordura. Ele se transforma em triglicerídeo. Tá? Então, o triglicerídeo, ele é uma gordura que eu posso encontrar no óleo mesmo, mas ele pode ser produzido no seu corpo através da ingestão de carboidrato. Carboidrato dentro do seu organismo pode se transformar em triglicerídeo. Por isso que tem pessoas que são magras, né? Então, tipo eu, sou a falsa magra aí, magra, que não come gordura, mas se fizer um exame de sangue, tem lá os triglicerídeos altos. Pode falar. Professora, Sim. o Adriano levantou a mão aí, ó. Ah, pode falar. Não, professora, eu ia perguntar que hora você tomava aula, mas pode terminar a sua explicação.
Ah, tá. Mas é porque eu lembro que eu falei para vocês que eu ia seguir essa aula para poder seguir a outra, para a gente ir adiantando, que a gente está bem atrasadinho, né? Então, por isso vai demorar mais um pouquinho, tá? Bom, então, ó, os triglicerídeos, então, eu posso tê-los mesmo sem eu ingerir gordura nenhuma, tá? Então, o triglicerídeo, eu posso ter ele em forma de óleo, né? Então, ele é uma gordura insaturada. O que é gordura insaturada? Aquela que é de origem vegetal, né? Em consistência líquida. E eu também posso encontrá-lo na gordura animal, né? Como o óleo lá de baleia, né? Ou de bacalhau, tá? Esses óleos são encontrados também, tem a função de reserva, tá? E para a planta, esses óleos eles servem para germinação. Se a gente for olhar, a maioria das sementes tem um óleo. Então, a soja, né, tem, a semente dela tem óleo, o milho, linhaça, girassol, canola, amendoim. Se a gente pensar as amêndoas, se eu pensar também, por exemplo, algodão, as sementes dele produzem óleo. Esse óleo para a semente, ela ajuda aquela semente na hora de germinar, para aquela semente desenvolver a plantinha, tá? E para nós, se eu ingerir aquilo ali, né, uva também, aquela semente tem lá um óleozinho que é o tipo de triglicerídeo. E esse triglicerídeo, ele é importante, né, a gente ter ele numa quantidade, a gente sempre tem, mas numa quantidade normal. Se sobe essa quantidade de triglicerídeo no seu corpo, né, você pode ter também acúmulo de gordura nas suas artérias, que vai dificultar a passagem do sangue, tá? E aí você pode ter vários problemas de saúde por isso. Mais para frente a gente vai ver o que pode acontecer. Cerídeos. O próprio nome está falando que tipo de lipídio que é esse. Cerídeo são as ceras. Lembra que a gente falou lá que as folhas, igual a folha da couve, né? As frutas, igual a maçã, tem tipo uma cera ao redor delas, impermeabilizando, impedindo que ela perca água para o ambiente. Então, isso é um tipo de cera. Então, essa cera é classificada nos tipos de lipídio como cerídeo. Outro cerídeo que tem, tá? É a cera que as abelhas produzem. Então, a abelha, ela fabrica lá aqueles favos de mel, né? Mas para fabricar esse favo de mel, ela produz uma cera para impermeabilizar o favo. Para quando ela colocar o mel ali, né, o mel não vazar, certo? Então, aquele favo de mel, ele é impermeabilizado pela cera que a própria abelha produz, tá? E aí, essa cera é um tipo de lipídio que é classificado como cerídeo. Outras plantas, por exemplo, existe no Nordeste, tem muito, uma palmeira, um tipo coqueiro, sabe, chamado carnaúba. E aí essa carnaúba é tirado dela cera, que a gente usa para fazer batom, tá? Então o batom, ele é um cerídeo, é uma cera também, que é feito de uma cera vegetal, de uma planta chamada carnaúba, que é um coqueiro, né, que tem na região Nordeste. E até ceras automotivas, aquela cera que o cara usa para encerar o carro, né? É usada também desse tipo de planta, dessa carnaúba, tá? E é um tipo de cerídeo. Outro tipo de lipídio são os esteroides. Os esteroides, eles são bem conhecidos. Por quê? O esteroide é o que a gente conhece como colesterol. Então, o colesterol é o tipo de esteroide mais conhecido que tem, né, na face da Terra. Todo mundo já ouviu falar, meu avô está com colesterol alto, minha tia tem colesterol alto, né? Então, colesterol, ele é um tipo de lipídio que é chamado de esteroide. Normalmente, sem eu comer gordura alguma, o meu corpo fabrica colesterol. Então, ele é produzido normalmente. Se eu vou ter uma ingestão maior de gorduras, o meu nível de colesterol, ele tende a subir. E existe dois tipos de colesterol também. O colesterol bom e o colesterol ruim. Então, a gente tem o colesterol HDL, tá? E tem o colesterol LDL. Até tem uma brincadeira com o colesterol LDL, que é falado assim, ó, LDL significa logo Deus leva. Na verdade, o significado não é esse, né? Só para a gente lembrar. Porque o colesterol LDL é um colesterol ruim, que é um colesterol de baixa densidade, que gruda na parede dos vasos sanguíneos. Então, aqui está mostrando uma artéria coronária. O que é a artéria coronária? A artéria coronária é uma artéria que alimenta o seu coração de sangue,
tá? Que é o que vai nutrir ele. Se essa coronária entope, não vai chegar sangue suficiente para o tecido do coração e esse tecido pode morrer. Então, aqui, a coronária normal, né? E uma com placa de gordura. Tá vendo essa coisa mais amarelada aqui, ó? Né? É a placa de gordura. Quanto mais gordura, mais difícil vai ser do sangue passar, né? Porque vai sendo entupido essa artéria. Né? E aí, o seu coração vai ter, as suas artérias vão ter que fazer uma força maior para bombear esse sangue. E aí pode ocorrer um rompimento ali também. Tá? Bom, então esse colesterol, ele faz bem para o nosso organismo, tanto que ele pode ser usado também, o colesterol bom, né, que a gente está falando, para fabricar os hormônios sexuais. Os nossos hormônios sexuais que a gente falou no começo da aula, estrógeno, progesterona, eles são tipos de esteroides. Tá? Então, esteroides são, né, os hormônios sexuais que são fabricados tendo como base o colesterol. Então, o colesterol é como se fosse a matéria-prima para eu produzir os hormônios sexuais. Tá? Só que o excesso dele pode também causar um dano. É como a gente falou no começo da aula. Tudo em excesso, né, pode prejudicar. A falta, né, é ruim, mas o excesso também é ruim. Tá? Então, tem que ter tudo num equilíbrio, tá? Uma quantidade normal. Outro tipo de lipídio que a gente tem é o fosfolipídio. Nós falamos dele agorinha. Fosfolipídio tem esse nome porque ele tem átomos de fósforo nele. E ele é o tipo de lipídio que forma a membrana plasmática da célula. Então, lembra que a gente falou que tem lá o lipídio formando a membrana plasmática? É o fosfolipídio. Então, os principais tipos de lipídio encontrados no organismo são quais, né? É esse fosfolipídio, que eu encontro na membrana plasmática das nossas células. Agora, pensa, eu tenho trilhões de células. Todas elas têm membrana plasmática. E toda membrana plasmática é formada por fosfolipídio. Então, tem uma quantidade muito grande. Outro tipo de lipídio que eu vou encontrar em grande quantidade também no meu corpo é o colesterol. Então, o colesterol, né, ele é encontrado nas células, na corrente sanguínea, tá? Ele não é solúvel no sangue, tá? E ele pode ser levado de uma célula a célula, tá? Então, ele pode entrar em cada célula. Até na membrana plasmática, ele pode compô-la também, tá? Então, o colesterol em excesso, ele é ruim para o nosso corpo, tá? Então, eu preciso ter cuidado na alimentação com a questão desse excesso, tá? E o colesterol, ele também é usado para fabricar os esteroides. O que é esteroide? Os hormônios sexuais, tá? Bom, o colesterol, então, ele é insolúvel no sangue, então, quando ele está no sangue, ele não vai ser dissolvido. Ele pode se ligar a com algumas proteínas, né? E formar aqui uma substância, uma lipoproteína chamada LDL, tá? Que é um colesterol que a gente falou ruim. Então, só uma brincadeira, não é um significado do nome mesmo, porque LDL é uma sigla em inglês, que significa colesterol de baixa densidade. Tá? Mas, assim, só para a gente lembrar, LDL, logo Deus leva. Então, não quer dizer que se logo Deus leva não é uma coisa boa, é uma coisa ruim, tá? Então, esse colesterol é o que acumula na parede das artérias, na parede dos vasos sanguíneos, né? E que vai dificultar a passagem do sangue. Também a gente tem o colesterol bom, que é o colesterol HDL. Então, HDL é o colesterol que é bom, é o colesterol que limpa os nossos vasos sanguíneos, é o colesterol também aqui, ó, que ele não utiliza nos tecidos, no fígado aqui, ele é um colesterol bom, ele é utilizado no fígado para o pâncreas lá auxiliar na fabricação dos sais biliares. Então, esse HDL é o colesterol bom e o LDL é o colesterol ruim. A gente tem os dois no nosso corpo, né? Mas só que a gente precisa de ter o colesterol bom, que é o HDL, em alta quantidade, e o colesterol ruim, que é o LDL, em baixa quantidade, tá? Então, impossível não ter o LDL, tá? Eu sempre tenho os dois, mas o que eu preciso ter é o HDL em alta quantidade e o LDL em baixa quantidade, tá? Outro tipo de colesterol que é um dos mais encontrados no nosso corpo é os triglicérides, tá? Então, o triglicérides, ele é classificado como uma gordura que se solidifica a temperatura a 20 graus Celsius, tá? Os triglicérides são cruciais no armazenamento de energia
Então, é ele que armazena energia no nosso corpo. Eles são obtidos a partir de fontes alimentares de gordura, de óleo de cozinha, manteiga, gordura animal, mas também pode ser obtido através do excesso de carboidratos, tá? Eles desempenham um papel importante, né, no corpo, como o uso de vitaminas. Então, é através dele que a gente consegue usar as vitaminas. Quando não queimados, todas as calorias que consumimos, né, essa caloria ela é transformada em triglicerídeos, que é o que a gente falou do carboidrato, né? Então, se eu comer muito carboidrato, mesmo que eu não coma nada gorduroso, mas eu como muito carboidrato, e eu não usar essa gordura, ela pode ser transformada em triglicerídeos, tá? Então, o triglicerídeo representa cerca de 95% de todas as gorduras que a gente come na alimentação, tá? Então, gorduras animais e vegetais, então óleos comestíveis, contêm triglicerídeos. Então, o consumo de alimentos ricos em açúcar, como doces, sorvetes, refrigerantes com açúcar, pães, biscoitos doces, de todos os tipos, né, eleva os níveis de triglicerídeos. Então, presta atenção que o triglicerídeo não é obtido só comendo gordura, tá? Então, se eu consumir refrigerante em excesso, sorvete, apesar que sorvete tem açúcar e tem gordura, né? Refrigerante, pães, biscoitos, né, roscas, por exemplo, tudo tem triglicerídeo, tá? Tudo vai fazer o nosso corpo absorver triglicerídeo. O fígado converte o excesso desse açúcar, né, que está nesses alimentos, em triglicerídeo e armazena nas células do fígado como gordura. Por isso que a gente vê algumas pessoas falando que tem gordura do fígado, tá? Então, aqui, alimentos feitos com farinhas refinadas, né, como pão branco, arroz branco, macarrão, rapidamente são absorvidos pelo sistema digestório e convertidos em açúcar no corpo. E o excesso disso é transformado em triglicerídeo. Uma coisa que é importante para a gente, se eu faço exercício físico, eu consumo esse açúcar. E aí ele não é convertido em triglicerídeo, tá? Uma vez digeridos, os triglicerídeos na dieta circulam no sangue para sair usando energia das próprias células. Então, para ele sair do meu corpo, eu tenho que gastar energia para eliminá-lo, tá? Ele não sai tão fácil. O excesso de triglicerídeos são depositados na forma de gordura no nosso corpo, tá? Se você come regularmente mais comida do que precisa, particularmente aquelas que são ricas em açúcar, né, farinhas refinadas, você estará acima do peso ou obeso e poderá aumentar os níveis de triglicérides, né, que circulam no seu sangue. E detalhe, não precisa estar acima do peso nem obeso para ter triglicérides altos, tá? Então, por exemplo, eu já fiz exame várias vezes, né? Se eu não controlar essa ingestão de carboidrato, sempre meu triglicérides está alto e eu não estou acima do peso, tá? Bom, os níveis de triglicérides também podem variar com a idade, né? Aí é outro ponto importante. Então, quanto mais velha eu sou, né, mais assimilação desse triglicérides eu posso ter, mais ele vai ficar acumulado no meu corpo, tá? Quanto mais jovem, menos ele acumula isso, né? Então, os esteroides aqui que a gente tinha falado também são os importantes, né? São os que mais a gente tem no nosso corpo. Esses esteroides são colesterol, testosterona, vitamina D e o estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, esteroides são os lipídios mais comuns e incluem hormônios e colesterol, tá? Bom, essa parte de lipídio, meninos, ficou por hoje aqui, tá? A gente para essa parte, acaba o lipídio aqui, tá? Aí eu falei para vocês que eu ia liberar vocês mais cedo um pouquinho, né? Que a gente ia ficar com as 2 aulas, para mim adiantar um pouquinho. Tem um outro assunto para falar, mas aí falta, tipo, 10, nem 10 minutos para a gente terminar ainda, né? Porque, na verdade, eu teria só uma aula hoje, mas aí eu aproveitei o tempo que a outra professora está passando mal, para a gente adiantar um pouquinho nosso conteúdo. Então, por hoje, eu vou encerrar por aqui, tá? E aí eu vou postar